como deve ser. Será que nós podemos ser apenas pessoas religiosas, porém distantes do Senhor? Será que também nós podemos ter uma íntima comunhão com Deus? Isso é possível? A gente poder falar com Deus e sentir a sua voz, especialmente em nosso coração, mas algumas vezes de maneira audível até em nossos ouvidos. Será que isso é possível? Será que nós podemos alcançar de Deus algo que no passado a gente achava impensável? São perguntas que algumas vezes vêm ao nosso coração. Vem. Veja bem, aqui nós temos um salmo dos filhos de Corá, a quem chega a dizer que era de Davi, apesar que teve aqui a participação desses filhos de Corá, mas é um salmo todo que vai falar dessa possibilidade de um relacionamento muito próximo que a gente pode e deve ter com Deus. Nós não podemos aceitar uma vida cristã qualquer. Nós não podemos nos conformar em apenas subir ao templo, receber uma oração, uma mensagem, cantar louvores, como já fizemos hoje. Nós podemos mais. A igreja primitiva orava, o chão tremia. Já pensou que experiência linda? Coisas estranhas no bom sentido aconteciam. Será que nós podemos viver isso também? Então o salmista vai falar aqui de algumas coisas que nos chamam a atenção. Ele vai tratar sobre a sede, sobre a alma, sobre a angústia. E ele vai fechar aqui um cerco positivo acerca da nossa vida aqui na terra com o nosso Deus, que está no céu, mas também está aqui. Ele está presente em todos os lugares. Com base nesse texto, diga assim: como devemos buscar a presença de Deus? Tudo passa por aí. Depende de Deus, pastor? Não, porque Deus quer. Deus sempre quer nos abençoar. Deus sempre quer estar conosco. Deus sempre quer o melhor para as nossas vidas. Depende da gente, de atitudes que poderemos ter ou não. Depende do nosso jeito na terra, do nosso interesse, da nossa maneira de se relacionar com o nosso Salvador. Então vamos lá. Como devemos buscar a presença de Deus? Isso aqui tem tudo a ver com a nossa comunhão. Diga assim: com o maior interesse. O versículo 1 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Corça, um pequeno animal, vive nos matos. Ele um pouquinho parecido com o cabrito, mas não é está longe ainda de ser. E esse animal, quando tem sede, ele entra em desespero, quando está longe das águas. Então, quem já viu a reação desse animal numa selva, o animal ele sai levando o que tem pela frente, vai procurando. Ele tem ali no seu sentido, ele consegue sentir a presença das águas, mas ele busca aquilo com um interesse maravilhoso. E ele só para quando chega às águas. Ele só para. Talvez ele tenha a impressão que não vai ter mais água. Alguém pode pensar dessa maneira. Mas, quando o salmista fala, como suspira a corça pelas correntes das águas.
Então, a corça, quando deseja, quer aquela água. O salmista diz, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Será que a gente tem esse interesse? Será que a gente está em casa assim, numa quarta-feira como essa, com cara de chuva, parece que o frio quer voltar ou não? Será que a gente fala assim, eu preciso ir para a igreja, eu preciso? Alguém telefona e fala, eu não posso conversar muito, que eu estou com necessidade de subir ao templo. Quero cantar louvores, quero ouvir a palavra, quero orar. Eu quero Deus. Será que a gente tem esse interesse? Quando a gente tem esse interesse, aí a gente começa a se aproximar muito de Deus. Aí a presença de Deus começa a se tornar muito real para nós. Muito real, muito verdadeira em nós. Então o salmista compara aqui como o desejo da corça por água deve ser o nosso interesse por Deus. Deus nos criou para que nós tivéssemos comunhão com Ele, íntima comunhão. Lá no princípio, ele descia ao jardim no final dos dias. Ele jamais pensou em criar o ser humano para que o ser humano ficasse à mercê de Satanás. Jamais. Nunca foi a sua intenção. Quando Adão e Eva cederam a Satanás, eles fizeram por livre, espontânea vontade. Mas não era a vontade de Deus. Deus sempre quis. A maior prova que ele criou o ser humano com um interesse tão grande é que ele veio à Terra morrer por esse ser humano. Morrer pelo ser humano. Veio aqui pagar o preço do retorno do ser humano para com ele. E agora, e nós? Será que nós temos esse interesse? Nós entendemos pela Bíblia que lá na eternidade, todo o nosso prazer, toda a nossa alegria, toda a nossa satisfação vai ser por causa da presença do Senhor. Aquela presença vai preencher toda a necessidade da nossa existência para sempre. Pastor, nós vamos precisar do que lá no céu? Ganhar dinheiro? Não vai ter dinheiro, dinheiro lá é diferente. Ter boa comida? Poderá ter. Algumas coisas básicas, a Bíblia não é clara, fala que a gente vai comer do fruto da árvore da vida quando chegarmos. Poderá ter alguma beleza, até acho que sim, fala de ruas de ouro, mar de cristal, é óbvio que é tudo aquilo, mas nada daquilo vai nos satisfazer. Isso aqui estão trabalhando ali, estão trabalhando, acho que estão trabalhando, estão quebrando, vamos ter que começar tudo de novo. Então aquilo ali vai ser tudo belo, né? Tudo belo lá no céu. Mas não vai ser tudo aquilo que vai encher as nossas almas. Quando a gente chegar lá para as bodas do Cordeiro, nós vamos ver Jesus. Você nunca viu Jesus. O Jesus que você vê triste numa cruz aqui não é o Jesus do céu. E nunca foi. Também aquele Jesus ali, com a boa aparência, não necessariamente foi o Jesus da terra e nem é o Jesus do céu. O Jesus do céu é o Jesus de Apocalipse 1, quando João o vê no céu, com o corpo glorificado. Quando ele viu Jesus, ele caiu por terra como morto. Então, Jesus do céu é o Jesus da glória, é o Jesus abençoador só com a sua presença. Então, eu penso que quando a gente chegar nas bodas do Cordeiro, nós vamos visualizar Jesus. E a partir dali a nossa vida vai ser plenamente satisfeita. Plenamente. Vai haver uma comunhão tão profunda que a gente não vai querer mais nada. Alguém vai chegar, esse ouro é teu. Não, eu tenho algo melhor do que o ouro. Isso aqui tudo é teu, mas eu tenho algo melhor do que tudo isso. O que você tem? Eu tenho o Senhor. Vai haver aquela festa, aquela mesa no céu, Jesus, obviamente, sentado na cabeceira. Alguém fala, mas vai dar para ver? Não podemos esquecer que lá vai ser céu, vai dar tudo.
certo? Quando a gente olhar para Jesus, você vai pensar como ele foi capaz de se fazer um de nós só para nos unir a ele. Sofrer o nosso sofrimento, morrer a nossa morte e ressuscitar a nossa vida. Ele faz tudo aquilo por nós e para nós. Então a presença dele vai nos satisfazer. E aqui? E aqui é assim também, queridos irmãos e irmãs. É assim também. O que nos faz feliz é Jesus. As pessoas vão conquistando muitas coisas pensando, quando eu conseguir aquilo, aí eu vou estar bem. Não vai. Aí ele consegue mais, mais e mais, e tudo parece tão ilusório. Porque tudo isso tem um relativo valor. O Senhor tem todo o valor. Quando a gente entra em comunhão com esse Deus, aí tudo muda na nossa vida. Mas para tanto nós precisamos ter o maior interesse, aquela aspiração, fazer aquilo com intensidade, com prioridade. A gente subir à presença do Senhor e falar, Senhor, cheguei. O Senhor chegou antes de mim. Tem interesse. Se levantar de manhã, você fala, Senhor, eu vou orar porque eu tenho interesse. Eu quero o Senhor, eu quero Deus, eu quero. Diga assim, eu quero Deus. A gente precisa. Nós vamos ter essa presença quando a gente demonstrar isso para o Senhor. Quando a pessoa vai se casar ou começa a namorar aqui, ela vai conquistar a outra pessoa ou atrair outra pessoa para si quando ela demonstra um interesse, não é verdade? Aquele interesse forte que vai aumentando e que faz a outra pessoa se aproximar e ficar com ela. Deus também é assim, a gente precisa ter e demonstrar esse interesse. Nós precisamos ter prazer por Deus. Prazer. Quando a gente demonstra o maior interesse pelo Senhor, a gente está caminhando em direção à comunhão com Ele. Amém? Como devemos buscar a presença de Deus? Diga assim, com sede espiritual. No versículo 2, a primeira parte diz, a minha alma tem sede de Deus. Diga assim, a minha alma tem sede de Deus. Do Deus vivo. Não é um falso Deus. Nós não temos sede de uma imagem, de escultura. Nós não temos sede como lá na Índia, tudo é Deus, né? Até os insetos são deuses. É uma coisa de maluco, né? Teve alguém brincou, inclusive eu estou devendo uma visita à Índia, faz 22 anos. Aí a Marilande me cobrou, falou assim, o senhor vai esse ano? Eu falei, eu acho que eu vou. Aí eu pensei assim, eu acho que eu não vou não, estou matando todos os missionários lá. Né? Eu ir morrer não é tanto, mas não posso perder a Jussiene, ela sempre viaja comigo. Aí o Florencio perguntou assim, você vai para lá? Eu falei, eu acho que não. Porque lá tudo é Deus. Então o pessoal diz o seguinte, se você atropelar alguém, o guarda chega e te dá uma dura. Se você matar uma vaca, ele não te dá uma dura, ele te prende. A vaca lá é uma deusona forte, mas tem milhares de deuses. Né? Uma baratinha, basicamente, é uma deusa, já pensou? Cada vez que se pisar numa barata, ele fala, matei uma deusa da Índia. Então, a gente tem que ter sede do Deus vivo. Do Deus vivo. Só tem um Deus, não tem outro. Só tem o Deus que criou tudo isso aqui. Quando a gente faz qualquer coisa, a gente tem ciúme daquilo que faz. Você imaginou Deus que criou tudo isso aqui, fez inclusive o ser humano, e as pessoas vão criando outros deuses. Já pensou que situação? E vão criando, e vão inventando, e as pessoas se dobram diante disso. É algo muito triste para todos nós isso. Então, o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus. Você tem sede de Deus? Quando a gente está com sede, o que nos satisfaz é uma água mesmo, né?
A Coca-Cola quando você está comendo um lanche. Mas quando a gente está com sede, a gente quer água. Interessante que a gente não quer nem uma água muito gelada. Né? A sede, ela é satisfeita com tipo aquela água da mina. A maioria aqui nem sabe o que é mina lá no... mas a mina, aquela aguinha da mina, ela é gostosa. Luiz Aparecido já tomou água da mina. Aquela água, você chega ali com aquele copinho, aquela caneca que está consigo, e você pega aquela... Que delícia! Ela não é gelada, mas ela satisfaz. Ter sede da água. Quando você está com muita sede, e você toma 1, 2 copos de água, você fala, que coisa boa. Naquela hora, se chegar alguém para você e falar assim, olha, a água ou essa lasanha? Você fala, água. A água ou o churrasco do Daniel da 10ª, a água. Nem o churrasco do Daniel ganha da água. Que a água é melhor. A gente consegue ficar sem alimentar muitos dias. A água, depois do 3º dia, você começa a entrar no estado grave de saúde. Então, a sede pela água, ela é maravilhosa. E a sede por Deus? Não poderia ser assim? A minha alma tem sede do Deus vivo. Sede de Deus. Nós precisamos querer Deus. Sede daquela presença. Sede da comunhão, da palavra. Quando tudo nos envolve. E a gente começa a sentir Deus. Naqueles momentos de oração, a gente não quer parar de orar porque Deus está ali. Sede do Deus vivo. Nós teremos esta presença quando tivermos sede. A gente não pode buscar a Deus de uma maneira burocrática, de uma maneira trivial. Nós precisamos buscar a Deus de uma maneira prioritária. Devemos buscar e falar, Senhor, eu te quero mais do que tudo nesta vida. Quando a gente faz isso, a presença de Deus, ela se torna maravilhosa. Eu disse há pouco, muitas coisas desse mundo parecem satisfazer, mas não satisfaz. Depois engana, Deus não. Deus, quanto mais a gente tem Deus, mais a gente quer tê-lo. E mais, e mais, e mais. Mas para isso você precisa ter sede. Sede. Você precisa falar, Senhor, eu te quero. Senhor, eu te troco por tudo nesse mundo. Pelos bens, por tudo. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. A gente pede muito mais coisas do que o principal. O principal é pedir a presença de Deus. Quando buscamos essa presença, nós temos a alma preenchida e satisfeita. O mundo lá fora não tem a menor ideia do que é bom. O bom é ter o Deus bom com a gente. Amém? Como devemos buscar a presença de Deus? Diga assim, com desejo de estar no templo. O restante do versículo 2 diz, o salmista dizendo, quando irei e me verei perante a face de Deus? Aquele tempo, quem estava em Jerusalém tinha o templo. E quem estava longe, o templo era em Jerusalém. Quem estava muito longe, o templo era em Jerusalém. Tinha sinagogas em algumas cidades, mas estava longe de ser o templo. Então, tinha aquelas 3 festas principais do ano, Pentecostes, Tabernáculo e Páscoa, e outras festas. E o israelita, ele tinha loucura por estar na casa de Deus. Ele ia juntando coisas para as ofertas, ele ia se preparando, e as festas normalmente eram uma festa de uma semana. Quem gostava de festa, gostava. Quem não gostava, estava com a vida complicada. Tinha lá, ficar uma semana ali. Mas eles amavam. A festa do tabernáculo, por exemplo, cada um levava, colocava uma tenda em volta, e ficava por ali a semana, comendo ali um carneirinho básico, e festejando, e se alegrando. Ir ao templo. Nós vamos ter essa presença quando a gente tiver esse desejo de estar no templo. Hoje o templo somos nós, sem dúvida, mas nós temos o nosso templo físico aqui também.
Quando a gente tem desejo de estar no templo, a gente está caminhando para Deus. Quando você fala, eu estou subindo à igreja, você está subindo mais próximo de Deus. Mas, pastor, em casa não é a mesma coisa? Depende, a não ser que você estiver ali em consagração, numa busca muito forte. Mas na igreja você está buscando e tem centenas buscando com você. Aí tudo se torna mais fácil. Então a gente vai ter a presença de Deus quando a gente desejar estar no templo. Templo. Porque já estamos arrumando o templo. Está ficando bonito lá, você vai gostar do forro. Né? Subi lá hoje, dei uma olhada, subi na galeria. Estou gostando, precisa acabar até sexta, que eu preciso dele sábado aqui. Mas é gostoso estar na casa. Próxima coisa que nós vamos fazer é o piso, você vai gostar mais ainda. Mas é gostoso estar na casa, estar no templo. Né? Nesse final de semana você tem a oportunidade de vir sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Estar no templo. Templo. Deseje o templo. Ame o templo. Cuide do templo. Valorize o templo. Pense no templo como uma maneira de chegar pertinho de Deus. Pense nisso. É a casa de Deus. É o tabernáculo do Senhor. É o lugar de adoração. É a casa da bênção do Senhor. É o templo. É o templo. Tem gente que não valoriza muito. Valorize. Não perca a oportunidade de estar no templo. Valorize. Busque a Deus. Deseje essa presença gloriosa. Pense sempre, ter Deus é melhor do que tudo. Você tem que falar, eu quero Deus. Lá no teu trabalho secular, você fala, eu quero Deus. Dentro da tua casa, você fala, eu prefiro Deus. Andando pelas ruas de Maringá, diga-se, Deus é a minha grande prioridade. Andando por Sarandi também, viu, Iguatemi, nós temos ovelhas por aí. Pense nisso. Vamos terminar essa mensagem para a gente orar. Como devemos buscar a presença de Deus? Diga assim, com viva esperança. Lá no versículo 5, também no último do Salmo seria esse mesmo versículo, diz, por que estás abatido, ó minha alma? O salmista ali estava falando que queria Deus, tinha sede por Deus. Depois ele fala, por que a minha alma está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Por que está tão perturbada? Por que está tão inquieta? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Interessante, ele está se sentindo perturbado, mas o que ele quer é louvar a Deus. Por que ele quer louvar a Deus? Porque Deus haveria de ajudá-lo e ele era o Deus dele. É isso. O salmista aqui, ele está demonstrando essa viva esperança de vencer. Obviamente, quando ele vai escrever esse salmo, ele não estava no seu melhor momento. Ele não estava vivendo dias satisfatórios. Mas naquele momento, ele está com muita esperança de superar. A angústia tinha chegado ao coração, ele falou, essa angústia vai embora. Vai embora quando? Quando eu subir ao templo e louvar ao Senhor. E quando eu louvar ao Senhor, Ele vai me ajudar. É o versículo, eu resumi aquele versículo nessas palavras. Ele vai te ajudar quando você colocar a tua alma dele. Pastor, como é que eu faço para me livrar dessa tristeza que eu estou sentindo? Coloca a tua alma no Senhor. Como é que eu faço para superar essa dificuldade familiar? Coloca o teu coração em Deus. Como é que eu faço para ser mais do que vencedor? Busque a esse Deus. Busque a esse... Nós não temos outra esperança. Os médicos podem nos ajudar, mas também vamos precisar de Deus. O comércio vende para nós, mas nós precisamos de Deus, inclusive para comprar lá no comércio. A vida nos oferece algumas coisas, porém nós precisamos de Deus para ter a satisfação. Nós precisamos. Só vamos vencer a angústia dessa maneira, com o auxílio de Deus, com o socorro do Senhor. Você não vai ser vencedor de outra maneira. Pastor, não vou, não vai. Se eu me desviar, você está com a vida enrolada. Não faça isso. Se você ficar longe de Deus, vai ser pior do que o ímpio. Porque o ímpio
nunca chegou perto de Deus. A gente não tem saudade daquilo que a gente não provou. Mas quando alguém prova Deus e fica longe de Deus, aí a vida fica competitiva para essa pessoa. A pessoa lembra, puxa, parece que eu já fui feliz e não sabia, né? Parece que a minha vida era boa e eu não entendi isso, e era boa. Se você se afastar, como diz Pedro, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Quem conhece a Deus não consegue ficar longe de Deus. Pelo menos não deveria conseguir. Não deveria ficar. Você precisa disso. Tenha essa viva esperança do Senhor. Entenda sempre que Deus está olhando para você e vai dizer para você, eu te ajudo. Eu te tomo pela mão. Eu te conduzo. É Deus. Ele tem isso para você. Você está aqui nessa noite de quarta-feira. E Ele está aqui com você dizendo, eu estou preparando o melhor final de semana para você. Mas depende de você. Você me quer? Você quer mais de mim? Você me busca? Você clama a mim? Você quer viver comigo? Viver comigo implica em algumas decisões também. Tem que renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar à maldade, renunciar a coisas. Tem que ter uma vida separada, uma vida digna, fugir da prostituição, fugir da mentira, fugir do pecado, fugir do engano. Ah, mas não dá para servir, ter comunhão com Deus e ter tudo isso junto. Não dá, nem para ter alguma coisa dessa junto. Porque Deus é tão puro, tão santo, tão maravilhoso, que tudo isso, como diz a Bíblia, nos afasta de Deus. Os vossos pecados vos afasta de Deus, diz o profeta. A gente vai ter a presença de Deus quando a gente entender que essa presença é tudo para nós. Amém?